Na aula anterior, você conheceu a história do Sr. Brito e como a farmacêutica Cecília o ajudou a resolver seus problemas de interações medicamentosas. Mas você deve se lembrar que, nesse caso clínico, a farmacêutica precisou aplicar seus conhecimentos sobre os tipos de interações medicamentosas para melhor analisá-las e identificar a sua importância clínica. Nós, farmacêuticos, devemos estar aptos para avaliar as interações medicamentosas. E isso inclui caracterizá-las para melhor compreendê-las. Assim, as interações entre medicamentos podem ser classificadas por diferentes critérios, de acordo com o tipo ou a natureza dos interagentes envolvidos, quanto ao tempo de início da interação, com relação ao índice de gravidade, também chamado de grau de severidade, quanto ao índice de confiabilidade das evidências disponíveis e também quanto ao tipo de mecanismo envolvido na interação. No caso clínico envolvendo o Sr. Brito, você notou que a farmacêutica classificou cada uma das interações medicamentosas identificadas por um conjunto de critérios e não apenas por uma única característica. Isso demonstra que uma interação medicamentosa, para ser melhor compreendida e avaliada, pode ser caracterizada por um grupo de informações que a descrevem. Então, vamos ver a partir de agora os principais critérios de classificação das interações medicamentosas. Com relação aos agentes envolvidos ou interagentes, uma interação medicamentosa pode ser classificada como fármaco-fármaco. Este tipo também é chamado de interação medicamento-medicamento por alguns autores e profissionais. Estas interações se caracterizam por envolver apenas fármacos ou medicamentos de origem sintética como interagentes. E como todas as interações medicamentosas em geral, podem resultar no aumento da toxicidade ou na redução da eficácia terapêutica de um ou de ambos os interagentes envolvidos. A associação entre medicamentos antiácidos, que contêm os hidróxidos de alumínio ou de magnésio, por exemplo, com o captopril, pode resultar na redução da concentração plasmática desse antihipertensivo. E também de outros fármacos inibidores da enzima conversora da angiotensina. Outro exemplo é a interação envolvendo o fármaco hipnótico e sedativo zopiclona e o antibiótico macrolídeo claritromicina. Nesse caso, a claritromicina pode aumentar a concentração plasmática da zopiclona, de modo que deve ser considerada a modificação da terapia para se evitar a intensificação das reações adversas e tóxicas relacionadas à zopiclona. Mas também podem ocorrer interações entre fármacos sintéticos e fitoterápicos. Essas interações são bastante frequentes e complexas. Isso porque os fitoterápicos apresentam diversos constituintes fitoquímicos ativos, o que amplia o potencial de interações com os fármacos sintéticos. Como ocorre na associação entre glibenclamida e fitoterápicos à base de ginema silvestre. Esta interação resulta no aumento do potencial hipoglicemiante por meio de um mecanismo sinérgico. Ou ainda pela associação entre clopidogrel e ginseng, que pode resultar no aumento do risco de sangramento devido ao efeito farmacodinâmico por adição entre os interagentes. Outro tipo de interação medicamentosa pode ser chamada de fármaco nutriente. Nesse caso, um fármaco sintético interage com um ou mais nutrientes ou outras substâncias químicas presentes em alimentos e bebidas. Esse tipo de interação é também bastante frequente, sendo de difícil identificação, por envolver diversos e complexos mecanismos. Exemplo disso é a combinação do uso de nifedipino com o consumo de suco de toranja ou grapefruit. Este suco pode reduzir o metabolismo de fármacos bloqueadores do canal de cálcio, como é o nifedipino. E isso eleva a concentração plasmática do fármaco e, consequentemente, intensifica suas reações adversas e induz efeitos tóxicos. Outra interação fármaco-nutriente bastante clássica
é a que ocorre pela combinação de tetraciclina com o consumo de leite ou alimentos lácteos. O cálcio presente nesses alimentos forma complexos quelados insolúveis com as moléculas de tetraciclina, o que reduz a sua absorção e compromete a sua atividade antibiótica. E um outro tipo de interação medicamentosa, caracterizada pelo tipo dos interagentes, é aquela onde ambos os medicamentos são fitoterápicos. É isto mesmo. Fitoterápicos também podem interagir entre si e com muita frequência. E nessas condições, a compreensão dos mecanismos envolvidos se torna ainda mais complexa devido à grande quantidade de interagentes fitoquímicos envolvidos. Um exemplo importante é a interação que ocorre entre Cimicífuga racemosa e Crataegus oxycantha. Essas duas espécies botânicas têm propriedades hipotensoras, e a associação de fitoterápicos que as contenham pode elevar em muito o potencial desse efeito, trazendo prejuízos à saúde do paciente. Um outro exemplo de interação medicamentosa entre fitoterápicos ocorre pela combinação da castanha da Índia, cujo nome botânico é Aesculus hippocastanum, com o feno grego, de nome científico Trigonella phenugrecum. Essa interação aumenta o risco de sangramento devido aos efeitos anticoagulantes das duas espécies. Por isso, essa terapia em associação deve ser monitorada pelo farmacêutico. Mas uma interação medicamentosa também pode ser classificada quanto ao tempo necessário para a ocorrência ou manifestação dos seus efeitos adversos. De acordo com esse critério, uma interação medicamentosa pode ser de início de efeito rápido ou tardio. Uma interação medicamentosa de início de efeito rápido é aquela que ocorre ou se manifesta em até 24 horas a contar da primeira administração conjunta dos interagentes. É o que ocorre com a associação entre a fluoxetina e a ergotamina, que pode resultar em síndrome serotoninérgica nas primeiras 24 horas após o início da terapia combinada. E uma interação pode ser considerada de início de efeito tardio quando ocorre ou se manifesta depois de dias ou semanas a partir do início da associação medicamentosa. Exemplo desse caso é a interação entre prednisolona e rifampicina, que resulta na redução de até 60% da biodisponibilidade da prednisolona após dias ou semanas do início da combinação terapêutica. E conforme foi abordado na aula número 5 desse curso, uma interação medicamentosa clinicamente relevante também pode ser classificada de acordo com o seu índice de gravidade ou grau de severidade. Esse critério se relaciona com a intensidade do dano que a interação pode causar aos pacientes e, por isto, é de fundamental importância para a avaliação clínica. Assim, uma interação medicamentosa pode ser considerada de gravidade ou severidade menor quando as suas consequências são consideradas toleráveis, sendo relativamente segura ao paciente. Nesses casos, geralmente não é necessária intervenção farmacêutica ou médica. E uma interação medicamentosa é de gravidade ou grau de severidade moderada quando as suas consequências podem interferir de forma importante na saúde do paciente. Nessas situações, pode ser necessária a intervenção farmacêutica ou médica. Mas uma interação medicamentosa também pode ser classificada com índice de gravidade ou grau de severidade maior quando as consequências podem levar ao fracasso terapêutico, hospitalização ou aumento do tempo de internação, lesão permanente ou até mesmo a morte. E nesses casos, a intervenção farmacêutica ou médica é sempre necessária. Na literatura, existem diversas outras propostas para a classificação das interações medicamentosas clinicamente relevantes quanto ao seu índice de gravidade ou grau de severidade. Mas alguns desses sistemas de classificação são redundantes e podem gerar confusão. E na prática clínica é necessário foco e objetivo.
Por isso, eu acredito que, considerando esses 3 critérios que eu apresentei, você será capaz de melhor avaliar as potenciais interações medicamentosas que podem ocorrer na prática clínica. Mas há ainda um outro critério, também muito importante, que deve ser considerado na avaliação das interações medicamentosas. Esse critério é mais abrangente e contempla desde as interações de baixa relevância clínica até aquelas clinicamente relevantes. Esse sistema classificatório pode ser chamado de critério de avaliação de risco das interações medicamentosas, ou simplesmente índice de risco. Esse critério constitui um indicador rápido e objetivo sobre como proceder frente aos dados e evidências disponíveis sobre a potencial interação medicamentosa e é de grande contribuição para a tomada de decisão na prática clínica. Funciona assim: o índice de risco A, ou interação desconhecida, representa que não ocorre nenhuma interação conhecida entre os agentes avaliados. Nesses casos, não há evidências ou informações que indiquem a ocorrência da interação suspeita. Portanto, não requerem nenhum tipo de intervenção médica ou farmacêutica. O índice de risco B, ou de menor severidade, representa que há interação medicamentosa entre os interagentes avaliados. Entretanto, não é necessária nenhuma intervenção clínica, pois existe pouca ou nenhuma evidência de risco clínico como consequência desta interação. O índice de risco C, ou de severidade moderada, representa que ocorre uma interação medicamentosa clinicamente relevante. Os benefícios da associação entre os interagentes superam os prejuízos e as possíveis reações adversas. A farmacoterapia deve ser monitorizada, no sentido de se rastrear possíveis ocorrências clínicas decorrentes da possível interação. E, por vezes, pode ser necessário o manejo da farmacoterapia por meio de ajustes de doses, por exemplo. Já o índice de risco D, ou de maior severidade, representa que a modificação da farmacoterapia deve ser considerada, devido aos potenciais riscos da interação medicamentosa, que é clinicamente relevante. Os benefícios da associação entre os interagentes não são significativamente evidentes. Por isso, é necessária a monitorização intensiva e possível modificação do sistema terapêutico. E completando esse critério, temos o índice de risco X, ou interação contraindicada, o que representa que a associação que causa a interação medicamentosa é contraindicada na prática clínica ou para uma determinada condição clínica ou paciente. Portanto, não deve ser empregada na prática clínica. Nesses casos, os riscos decorrentes da interação medicamentosa superam de maneira consistente os possíveis benefícios da terapia combinada. Bem, mas não para por aí. As interações medicamentosas também podem ser caracterizadas de acordo com a qualidade das evidências científicas. Esse critério é chamado de índice de confiabilidade das evidências e classifica as interações medicamentosas em relação à qualidade dos estudos científicos que as descrevem. De um modo geral, as interações medicamentosas baseadas por poucos estudos ou apenas por estudos de baixa qualidade científica são consideradas como de índice de confiabilidade ruim. E aquelas que contam com um bom número de estudos científicos de qualidade são classificadas com um índice de confiabilidade excelente. Esse critério é importante, pois ajuda você a avaliar o quanto uma possível interação medicamentosa é provável de ocorrer ou não, baseando-se na qualidade das evidências científicas que a descrevem. Veja agora comigo esse critério mais detalhadamente. Uma interação medicamentosa pode ser de índice de confiabilidade ruim por estar fundamentada apenas por até 2 relatos de casos, sem qualquer outra evidência ou referência na literatura técnica especializada. Essas possíveis interações requerem estudos científicos mais robustos, que possam demonstrar a sua ocorrência, a sua relevância clínica e o seu real impacto na saúde das pessoas. Uma interação medicamentosa pode apresentar índice de confiabilidade regular,
quando está fundamentada em mais de 2 relatos de caso ou por um relato de caso e mais outros 2 dados de suporte, como estudos farmacocinéticos dos medicamentos envolvidos. Ou ainda pode estar baseada na farmacologia conhecida, descrita em bibliografia de referência. Dentro desse mesmo critério, uma interação medicamentosa pode ser considerada com bom índice de confiabilidade. Esse tipo de interação está fundamentada em um único estudo clínico randomizado e mais 1 ou 2 relatos de casos clínicos. E uma interação medicamentosa tem seu índice de confiabilidade classificado como excelente quando está fundamentada em múltiplos relatos de casos ou por pelo menos um estudo clínico randomizado e 2 ou mais relatos de casos clínicos. E para completar esse estudo sobre a classificação das interações medicamentosas, eu vou apresentar agora aquele que pode ser considerado o mais importante de todos os critérios. É o critério de classificação que considera o mecanismo de ação pelo qual ocorre a interação medicamentosa. Veja comigo. De acordo com o mecanismo de ação, as interações medicamentosas podem ser classificadas como farmacêuticas ou farmacológicas. As interações medicamentosas classificadas como farmacêuticas se dividem em incompatibilidades físico-químicas e em interações biofarmacêuticas. Já as interações medicamentosas farmacológicas podem ser farmacodinâmicas, farmacocinéticas ou de efeito. As interações medicamentosas que ocorrem por mecanismos farmacocinéticos envolvem as etapas de absorção, distribuição, metabolismo e excreção dos fármacos. Mas vale destacar que as interações medicamentosas biofarmacêuticas podem influenciar nos mecanismos farmacocinéticos, reduzindo ou aumentando a absorção de um dos interagentes, por exemplo. E as interações medicamentosas farmacológicas, farmacodinâmicas, podem ocorrer por mecanismos de adição, sinergismo ou antagonismo, com importantes reflexos na intensidade da atividade terapêutica de um ou de ambos os interagentes envolvidos. E por fim, as chamadas interações medicamentosas farmacológicas de efeito resultam também em sinergismo ou antagonismo, dependendo dos locais específicos de ação de cada fármaco interagente. Você pode notar que existem diversos critérios para a classificação das interações medicamentosas e que todos eles podem ser aplicados na avaliação e no manejo desses eventos clínicos. Mas é importante você saber que estes critérios geralmente estão relacionados entre si e que podem ser empregados conjuntamente ou de forma correlacionada no raciocínio clínico e na tomada de decisão. Observe este exemplo. Uma interação medicamentosa pode ser descrita como sendo do tipo fármaco-fármaco, de início tardio, gravidade moderada, com índice de risco C, ou seja, que requer a monitorização da terapia, além de apresentar um bom índice de confiabilidade quanto às evidências científicas e ainda ocorrer por mecanismo farmacológico do tipo farmacodinâmico por adição. Deste modo, você pode concluir o quanto é importante e necessário classificar as interações medicamentosas para melhor identificá-las, compreendê-las e avaliá-las quanto à sua importância clínica na prática do cuidado farmacêutico e da otimização da farmacoterapia das pessoas. Assim como fez a Cecília, a nossa colega farmacêutica, protagonista do caso clínico que analisamos na aula anterior. Foi aplicando a classificação das interações medicamentosas que ocorriam com a medicação do Sr. Brito que a nossa colega conseguiu melhor resolver o problema e contribuir com a saúde do paciente. E você pode fazer o mesmo. Basta seguir firme com as suas próximas aulas para desenvolver todas as competências e habilidades necessárias. Até a próxima aula!